Lição 1. O livro do Apocalipse. Profecias do apóstolo João. Autores Ranko Stefanovic e Ellen G. White. Introdução. Tema geral da lição: o livro do Apocalipse. As boas novas de Patmos. O Apocalipse revela Jesus Cristo, sua vida, morte, ressurreição e ministério sumo sacerdotal em favor de seu povo. 1. O conceito da inspiração da Bíblia. As mensagens do livro vieram de Deus, mas a linguagem é humana. O método historicista é a maneira correta de entender o cumprimento das profecias, porque elas seguem o fluxo da história. Devemos nos esforçar para extrair significado do texto em si, em vez de impor sobre ele uma interpretação pré-determinada. 3. A estrutura do Apocalipse é, em muitos aspectos, essencial para a aplicação responsável das profecias. Nossa análise está apoiada na estrutura quádrupla da obra. A. Apocalipse 1, 1-3, 22. Trata da situação das igrejas da época de João, a fim de abordar profeticamente a situação da igreja em diferentes períodos da história. B. Apocalipse 4:1-11-19. Repete ou recapitula e desenvolve a história da igreja, utilizando símbolos apocalípticos que adicionam mais detalhes de maneira progressiva. C. Apocalipse 12:1-14-20. É o centro temático do livro e abarca a história do grande conflito, desde antes dos dias de Jesus até o segundo advento. D. Apocalipse 15:1-22-21. Se concentra exclusivamente no tempo do fim. 4. Uma interpretação significativa do Apocalipse deve ser cristocêntrica. O livro foi escrito a partir da perspectiva de Cristo. O livro do Apocalipse abre com uma ordem para compreendermos a instrução que ele contém. Apocalipse 1:3. Quando compreendermos o que este livro significa para nós, será visto entre nós grande reavivamento. Ellen White, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 113. Este material foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lição 1. Tema da semana: o Evangelho de Patmos. Verso para memorizar. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Leituras da semana: Apocalipse 1:1-8, João 14:1-3 e 29, Deuteronômio 29:29, Romanos 1:7, Filipenses 3:20, Daniel 7:13 e 14. As profecias do Apocalipse foram reveladas em visão ao apóstolo João há mais de 19 séculos, durante seu exílio em uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, conhecida como Patmos. Apocalipse 1:9. Em Apocalipse 1:3 é pronunciada uma bênção aos que leem, ouvem e obedecem aos ensinos desse livro. Compare com Lucas 6:47 e 48. Esse versículo se refere à congregação reunida na igreja para ouvir as mensagens. No entanto, a bênção não é prometida somente aos que leem ou ouvem, mas também
aos que obedecem às palavras do livro. Veja Apocalipse 22, 7. As profecias do Apocalipse são uma expressão do cuidado de Deus para com seu povo. Elas nos mostram a brevidade e fragilidade da vida, a salvação em Jesus e o nosso chamado para propagar o Evangelho. As profecias bíblicas são como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, segundo Pedro 1,19. Elas têm o objetivo de orientar nossa vida hoje e dar esperança para o futuro. Precisaremos desse guia profético até a vinda de Cristo e o estabelecimento do eterno reino de Deus. De que maneira podemos nos manter comprometidos com Deus no tempo do fim? Coloque primeiro Deus em sua vida. Ore, estude a Bíblia e alcance pessoas para Cristo. Comentários de Ellen G. White. Lição 1. Tema da semana: o Evangelho de Pátimos. Quando os livros de Daniel e Apocalipse foram bem compreendidos, os crentes terão uma experiência religiosa inteiramente diferente. Serão dados a eles vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança, que deve ser a recompensa dos puros de coração. O Senhor abençoa todo aquele que, com humildade e mansidão, procura compreender o que está revelado no Apocalipse. Esse livro fala tanto acerca da imortalidade e da glória que todos os que leem e pesquisam fervorosamente recebem as bênçãos prometidas àqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Certamente, algo será compreendido com o estudo de Apocalipse, que a ligação entre Deus e seu povo é íntima e decidida. Devemos dar mais tempo ao estudo da Bíblia. Não compreendemos a palavra como é necessário. O livro de Apocalipse abre com uma ordem para compreendermos a instrução que ele contém. Quando compreendermos o que esse livro significa para nós, veremos entre nós grande reavivamento. A fé pela qual eu vivo, Meditação Matinal 1959, página 344. A sensacional verdade que tem soado em nossos ouvidos por muitos anos. O Senhor está às portas. Vocês estão também preparados. Não é menos verdade hoje em dia do que quando ouvimos a mensagem pela primeira vez. Os mais caros interesses da Igreja e do povo de Deus e o destino de um mundo rebelde e ímpio para o tempo e a eternidade estão aí envolvidos. Estamos no limiar do juízo. Esses versos momentosos estão próximos às portas. Todavia, muitos que professam crer na verdade estão dormindo. Caso permaneçam na condição em que estão, eles certamente serão tidos como servos infiéis, os quais dizem em seu coração: meu Senhor, tarde virá. É tão somente aqueles que estão aguardando essa esperança e fé que Cristo aparecerá, sem pecado, para a salvação. Muitos detêm a teoria da verdade, mas negam a eficácia da piedade. Quando a palavra de Deus habita o coração, ela também controla a vida. Fé, pureza e conformidade com a vontade de Deus testificarão de seu poder santificador. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 14 e 15. Devemos acariciar e cultivar a fé da qual testificaram profetas e apóstolos. A fé que se apodera das promessas de Deus e espera pelo livramento na ocasião e maneira apontados. A firme palavra da profecia encontrará seu final cumprimento no glorioso advento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O tempo de espera pode parecer longo. A alma
pode ser oprimida por desanimadoras circunstâncias. Muitos daqueles em quem confiamos podem cair ao longo do caminho, mas como o profeta que procurou encorajar Judá em tempo de apostasia sem precedente, confiadamente declaramos: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20, Profetas e Reis, páginas 387 e 388. Tema: o título do livro. Pergunta 1. De acordo com Apocalipse 1 e 2, qual é o significado do título completo do livro? Tendo como base o título, sobre quem realmente fala o livro? Resposta sugestiva. Revelação de Jesus Cristo. O livro é sobre Jesus e seu retorno. O texto de Apocalipse 1:1 declara o título do livro, Revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação vem do termo grego apokalupsis, Apocalipse, que significa descobrir ou revelar. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. É tanto da parte dele quanto sobre ele, embora tenha vindo de Deus por meio de Jesus Cristo. Veja Apocalipse 20:16. O livro testifica que Jesus também é o foco de seu conteúdo. O Apocalipse é sua autorrevelação para seu povo e uma expressão de seu cuidado para com ele. Jesus é a figura central do Apocalipse. O livro começa e termina com ele. Apocalipse 1:5-8, Apocalipse 22:12-16. Deixemos que Daniel fale, que fale o Apocalipse e digam a verdade. Mas seja qual for o aspecto do assunto apresentado, ele vai a Jesus como centro de toda a esperança, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ellen G. White, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 118. Além disso, o Jesus do Apocalipse é o Jesus dos 4 evangelhos. O Apocalipse dá continuidade à descrição de Jesus e de sua obra de salvação em favor de seu povo, conforme primeiramente retratado aos evangelhos. O livro do Apocalipse se concentra em diferentes aspectos de sua existência e ministério. Essencialmente, ele começa onde os evangelhos terminam, com a ressurreição de Jesus e sua ascensão ao céu. Juntamente com a Epístola aos Hebreus, o Apocalipse enfatiza o ministério celestial de Jesus. Ele mostra que, após sua ascensão, Cristo foi empossado em seu ministério real e sacerdotal no santuário celeste. Sem o Apocalipse ou o livro de Hebreus, seria muito limitado o nosso conhecimento do ministério sumo sacerdotal de Cristo no céu em favor de seu povo. No entanto, além do livro de Hebreus, o livro do Apocalipse nos apresenta uma perspectiva singular do ministério de Jesus Cristo em nosso favor. De acordo com João 14:1-3, o que Jesus está fazendo por nós hoje no céu? Que esperança essa maravilhosa promessa pode nos trazer? Fortaleça sua vida por meio do estudo da Palavra de Deus. Acesse o site http://reavivados-por-sua-palavra.org. Comentários de Ellen G. White. Lição 1. Tema: o título do livro. Em tons claros e distintos, uma voz lhe falou dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Virando-se ele, contemplou seu Senhor, com quem havia andado e falado na Judéia, e sobre cujo peito havia reclinado. Mas,
Oh, quão mudava estava sua aparência! João o tinha visto vestido num velho manto escarlate e coroado de espinhos. Agora, ele está vestido com um traje de brilho celestial e cingido com um cinto de ouro. Meio século havia se passado desde que Jesus ascendera para apresentar sua igreja diante de Deus e para preparar mansões para seus fiéis. Ele ainda amava seu povo, pois foi até seu idoso servo para revelar-lhe os planos de Deus para o futuro. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 1065. À medida que nos aproximamos do fim da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades, cuja compreensão nos é necessária. A vida eterna é esta, disse Cristo, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Por que não reconhecemos o valor desse conhecimento? Porque não nos ardem no coração estas gloriosas verdades? Porque nos tremem nos lábios e não nos penetram todo o ser? Meditando sobre a vida de Cristo e o caráter de sua missão, em cada tentativa de descobrir a verdade, raios de luz refugirão mais distintamente. Cada novo estudo revelará algum ponto de interesse mais profundo do que já fora desdobrado. O assunto é inesgotável. O estudo da encarnação de Cristo, seu sacrifício propiciatório e sua mediação hão de, enquanto o tempo durar, ocupar o espírito do estudante diligente e, contemplando o céu com seus inumeráveis anos, exclamará: grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16, Parábolas de Jesus, páginas 133 e 134. Não se turbe o vosso coração, disse. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. João 14, 1-4. Por amor de vocês, vim ao mundo. Estou trabalhando em seu benefício. Quando eu for, continuarei ainda a trabalhar fervorosamente por vocês. Vim ao mundo para me revelar a vocês, para que pudessem crer. Vou para o Pai, para cooperar com Ele em favor de vocês. O objetivo da partida de Jesus era o contrário daquilo que temiam os discípulos. Não significava uma separação definitiva. Lá, preparar-lhes lugar para que pudesse voltar e recebê-los junto de si. Enquanto lhes estava construindo mansões, eles deviam formar caráter à semelhança divina. O desejado de todas as nações, página 663. Tema: o propósito do livro. O livro do Apocalipse também nos declara que seu propósito é revelar eventos futuros. Apocalipse 1:1. A partir da época em que o próprio livro foi escrito. Qualquer pessoa familiarizada com o Apocalipse notará que a predição dos eventos tenham eles sido cumpridos, pelo menos da nossa perspectiva hoje. Ou sejam eles eventos ainda futuros, ocupam a maior parte do conteúdo do livro. O objetivo principal das profecias bíblicas é assegurar-nos que, independentemente dos acontecimentos futuros, Deus está no controle. O Apocalipse faz exatamente isso. Ele nos dá a certeza de que Jesus Cristo tem estado com seu povo durante toda a história do mundo e em meio aos aterradores eventos
finais. Consequentemente, as profecias do Apocalipse têm dois propósitos práticos: ensinar-nos a viver hoje e nos preparar para o futuro. Pergunta 2. Leia Deuteronômio 29:29. Por que algumas coisas não são reveladas a nós? Qual é o propósito das coisas reveladas? Veja também Apocalipse 22:7. Resposta sugestiva. Porque elas não são essenciais à nossa salvação. O propósito das coisas reveladas a nós é que reconheçamos nossa dependência de Deus e cumpramos a palavra da profecia. As profecias do Apocalipse relacionadas ao tempo do fim não são reveladas para satisfazer nossa obsessiva curiosidade quanto ao futuro. O livro revela somente os aspectos do futuro, importantes ao nosso conhecimento. Eles são revelados para nos impressionar em relação à seriedade do que ocorrerá, a fim de que possamos perceber nossa dependência de Deus e, nessa dependência, obedecer a Ele. Durante séculos, especulações e sensacionalismo, em escala ainda maior, acompanharam muito do ensino acerca dos eventos do tempo do fim. Fortunas foram feitas por aqueles que, prevendo o fim imediato, alarmaram pessoas para que dessem dinheiro ao seu ministério, pois o fim estava próximo. Porém, em cada uma dessas ocasiões, o fim não veio, e as pessoas ficaram desiludidas e desencorajadas. Como ocorre com todas as coisas boas que Deus nos deu, as profecias também podem ser mal utilizadas e mal interpretadas. Que princípio fundamental encontramos em João 14:29 para o propósito das profecias? Comentários de Ellen G. White. Lição 1. Tema: o propósito do livro. A palavra de Deus é luz e verdade, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela pode guiar em cada passo em direção à cidade de Deus. Por essa razão, Satanás tem feito desesperados esforços para obscurecer a luz, a fim de que os homens não encontrem nem observem o caminho estabelecido para que nele andem os resgatados do Senhor. A Bíblia interpreta a si mesma. Um texto deve ser comparado com outro. O estudante deve aprender a encarar a palavra como um todo, a ver a relação de suas partes. Deve adquirir conhecimento de seu grandioso tema central, ou seja, do propósito original de Deus em relação ao mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Deve compreender a natureza dos dois princípios que contendem pela supremacia e aprender a divisar sua operação através dos relatos da história e profecia, até a grande consumação. Toda a Bíblia é dada por inspiração de Deus e é proveitosa. O Antigo Testamento derrama luz sobre o Novo, e o Novo sobre o Antigo. Cada qual é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Cristo, conforme foi manifestado aos patriarcas, conforme foi simbolizado no serviço dos sacrifícios, descrito na lei, e revelado pelos profetas, é a riqueza do Antigo Testamento. Cristo, em sua vida, sua morte e sua ressurreição. Cristo, conforme é manifesto pelo Espírito Santo, é o tesouro do Novo. Tanto o Antigo como o Novo Testamento apresentam verdades que revelarão continuamente novas profundezas de sentido ao dedicado pesquisador. Conselhos aos pais, professores e estudantes, páginas 461 a 463. Ninguém precisa se preocupar com as coisas que o Senhor não nos revelou. Nos dias atuais, são comuns as especulações, mas Deus declara: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Deuteronômio 29:29.
Os homens assentaram a própria vontade contra a vontade de Deus. Mas isso não lhe pode silenciar as palavras de sabedoria e de ordem, embora eles ponham suas teorias especulativas em oposição aos ensinos da revelação, e exaltem a sabedoria humana acima de um claro. Assim diz o Senhor. Deve ser a decisão de toda pessoa, não tanto buscar compreender tudo, quanto as condições reinantes no futuro estado, como conhecer o que o Senhor requer nesta vida. É a vontade de Deus que todo professo cristão aperfeiçoe o caráter segundo a semelhança divina, estudando o caráter de Cristo, revelado na Bíblia, praticando-lhe as virtudes. O crente será transformado à mesma semelhança de bondade e misericórdia. Páginas 248 e 249. Tema: a linguagem simbólica do Apocalipse. Pergunta 3. O que as visões de Apocalipse 13:1, Daniel 7:1-3 e Ezequiel 1:1-14 têm em comum? Assinale a alternativa correta. A. Elas falam de 4 animais. B. Elas têm uma linguagem simbólica. Resposta sugestiva. Alternativa B. Em Apocalipse 1:1, também declara-se: ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Encontramos aqui uma expressão muito importante no livro. A frase tornar conhecida é uma tradução da palavra grega semaino, que significa mostrar por sinais simbólicos. Essa palavra é usada na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, na qual Daniel explicou ao rei Nabucodonosor que, pela estátua feita de ouro, prata, bronze e ferro, Deus fez saber ao rei o que haveria de ser futuramente. Daniel 2:45. Ao empregar a mesma palavra, João declarou que as cenas e os eventos do Apocalipse foram mostrados a ele em visão por meio de apresentações simbólicas. Guiado pelo Espírito Santo, João registrou fielmente essas apresentações simbólicas, conforme as tinha observado nas visões. Apocalipse 1:2. Portanto, a linguagem das profecias do Apocalipse, em sua maioria, não deve ser interpretada literalmente. Via de regra, a leitura da Bíblia pressupõe uma compreensão literal do texto, a menos que o texto aponte para um simbolismo pretendido. Mas quando lemos o Apocalipse, precisamos interpretá-lo simbolicamente, a menos que o texto aponte para um significado literal. Embora as cenas e eventos preditos sejam reais, eles geralmente eram expressados em linguagem simbólica. Ter em mente que o caráter do Apocalipse é, em grande parte, simbólico, nos protegerá contra a distorção da mensagem profética. Ao tentarmos determinar o significado dos símbolos empregados no livro, devemos ter cuidado para não impor ao texto um significado que resulte da imaginação humana ou dos significados atuais desses símbolos. Em vez disso, devemos ir à Bíblia e aos símbolos encontrados em suas páginas para compreender os símbolos do Apocalipse. Na verdade, ao tentar desvendar o significado desses símbolos, devemos lembrar que a maioria deles foi tirada do Antigo Testamento. Ao retratar o futuro na linguagem do passado, Deus quis imprimir em nossa mente que seus atos de salvação no futuro serão muito semelhantes aos seus atos de salvação no passado. O que ele fez pelo seu povo no passado, fará por ele novamente no futuro. Ao tentar decodificar os símbolos
e imagens do Apocalipse, devemos começar prestando atenção ao Antigo Testamento. Comentários de Ellen G. White. Lição 1. Tema: a linguagem simbólica do Apocalipse. A palavra de Deus é verdadeira filosofia, verdadeira ciência. As opiniões humanas e a pregação sensacional pouco valem. Os que se acham imbuídos da palavra de Deus irão ensiná-la da maneira singela como a ensinava Jesus. O maior mestre do mundo empregava a mais simples linguagem e os símbolos mais simples. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 433. Seu ministério ativo consistia não somente em pregar sermões, mas em instruir o povo. Ao passar pelas aldeias, mantinha contato pessoal com as pessoas em suas casas, ensinando-as e atendendo-lhes às necessidades. Ao aumentarem as multidões que o seguiam, quando chegava a um local apropriado, falava-lhes, simplificando seus discursos com o emprego de parábolas e símbolos. Carta 192, 1906, Evangelismo, página 203. Deus mesmo, porém, empregou figuras e símbolos para apresentar aos seus profetas lições que desejava que eles transmitissem ao povo e que assim seriam melhor compreendidas do que se fossem dadas de outro modo. Ele apelou para o entendimento através do sentido da visão. A história profética foi apresentada a Daniel e a João em símbolos, e estes deviam ser representados claramente em tábuas, para que os que lessem os compreendessem. Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 319 e 320. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1219. Em figuras e símbolos, assuntos de vasta importância foram apresentados a João para que os relatasse, a fim de que o povo de Deus, do seu século e dos séculos futuros, tivessem inteligente compreensão dos perigos e conflitos diante deles. Esta revelação foi dada para guia e conforto da Igreja através da dispensação cristã. No entanto, mestres religiosos têm declarado que esse é um livro selado e seus segredos não podem ser explicados. Em consequência, muitos se têm desviado do relato profético, recusando devotar tempo e estudo a seus mistérios. Mas Deus não deseja que seu povo tenha este livro em semelhante conta. Ele é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O próprio Senhor revelou a seu servo os mistérios contidos nesse livro e propõe que seja aberto ao estudo de todos. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra, como o foram aos que viviam nos dias de João. Que ninguém pense que, por não poder explicar o significado de cada símbolo do Apocalipse, é inútil pesquisar este livro, numa tentativa de conhecer o significado da verdade que ele contém. Aquele que revelou estes mistérios a João dará ao diligente pesquisador da verdade um antegozo das coisas celestiais. Aqueles cujo coração está aberto à recepção da verdade serão capacitados a compreender seus ensinos. Atos dos Apóstolos, página 582. Tema: a divindade. O Apocalipse começa com uma saudação semelhante às saudações encontradas nas cartas de Paulo. O livro foi evidentemente enviado em forma de carta às 7 igrejas na Ásia Menor nos dias de João. Veja Apocalipse 1:11. No entanto, o Apocalipse não foi escrito apenas para essas igrejas, mas para todas as gerações de cristãos ao longo da história.
Pergunta 4. Leia Apocalipse 1, 4 e 5 e Romanos 1, 7. Qual saudação comum encontramos em ambos os textos? Da parte de quem a saudação foi dada? Assinale V para verdadeiro ou F para falso. A. Graça e paz da parte de Deus. B. Felicidade e prosperidade da parte de Paulo. Resposta sugestiva. A. É verdadeiro. B. É falso. Ambos os textos apresentam uma saudação epistolar. Graça e paz a vós outros. Essa expressão consiste na saudação grega charis, graça, e na saudação hebraica shalom, paz, bem-estar. Como podemos ver, a partir desses textos, os doadores da graça e da paz são as três pessoas da divindade. Deus, o Pai, é identificado como aquele que é, que era e que há de vir. Veja Apocalipse 1:8 e 4:8. Isso se refere ao nome divino Yahvé. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Uma referência à existência eterna de Deus. O Espírito Santo é referido como os sete Espíritos. Compare com Apocalipse 4, 5 e 5, 6. 7 é o número da plenitude. Os sete Espíritos indicam que o Espírito Santo estava atuando em todas as sete igrejas. Essa imagem se refere à onipresença do Espírito Santo e sua constante atuação entre o povo de Deus através da história, habilitando-o a cumprir sua vocação. Jesus é identificado por três títulos: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Apocalipse 1, 5. Eles se referem à sua morte na cruz, à sua ressurreição e ao seu reino no céu. João declarou o que Jesus fez. Ele nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse 1, 5 e 6. No original grego, a expressão nos ama se refere ao amor constante de Cristo, que envolve passado, presente e futuro. Aquele que nos ama nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. No grego, o verbo libertar se refere a um ato completado no passado, quando Jesus morreu na cruz. Ele proveu uma completa e perfeita expiação pelos nossos pecados. Em Efésios 2:6 e Filipenses 3:20, são descritos os que serão ressuscitados e se assentarão com Jesus nos lugares celestiais. O que isso significa? Como podemos desfrutar desse status glorioso de reis e sacerdotes? Apocalipse 1:6. Esse fato deve influenciar nossa maneira de viver? Comentários de Ellen G. White. Lição 1. Tema: a divindade, Trindade. Em Cristo, o mundo contemplou o Deus invisível. Estou no Pai, disse ele, e o Pai em mim. João 14:11. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. João 14:7. Em todos os nossos atos de verdadeira devoção, fixamos os olhos da fé sobre nosso advogado, que está entre os homens, e o trono eterno, esperando atender todos os nossos esforços, e pelo seu Espírito,
ajudar-nos a obter mais perfeito conhecimento de Deus. O Cordeiro de Deus é representado a nós como estando sobre o trono. Apocalipse 4:10 de Deus. É Ele a grande ordenança pela qual o homem e Deus se unem e comungam juntos. Assim é o homem representado como estando assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o lugar designado para o encontro entre Deus e a humanidade. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 123 e 124. Com todos os nossos pecados e fraquezas, não somos rejeitados como indignos. A glória que repousou sobre Cristo é um penhor do amor de Deus para conosco. Indica-nos o poder da oração. Como a voz humana pode chegar aos ouvidos de Deus e nossas petições podem achar aceitação nas cortes celestiais. Em razão do pecado, a terra foi separada do céu e alienada de sua comunhão. Mas Jesus a ligou novamente com a esfera da glória. Seu amor circundou o homem e atingiu o mais alto céu. A luz que se projetou das portas abertas sobre a cabeça de nosso Salvador incidirá sobre nós ao pedirmos auxílio para resistir à tentação. A voz que falou a Cristo diz a toda alma crente: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nosso Redentor abriu o caminho de maneira que o mais pecador, necessitado, opresso e desprezado pode achar acesso ao Pai. Todos podem ter um lugar nas mansões que Jesus foi preparar. A Maravilhosa Graça de Deus, Meditação Matinal, 1974, página 78. Queridos irmãos e irmãs, cremos de todo o coração que Cristo está prestes a vir e que estamos tendo agora a última mensagem de misericórdia a ser dada a um mundo culpado. É nosso exemplo aquilo que deve ser. Por nossa vida e santa conversação, mostramos aos que estão ao nosso redor que estamos aguardando o glorioso aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mudará esses corpos vis e os modelará segundo o seu corpo glorioso. Temo que não creiamos e não compreendamos essas coisas como devíamos. Os que creem nas importantes verdades que professamos devem agir em manifestação dessa fé. Há grande número indo após divertimentos e coisas que chamam a atenção neste mundo. A mente é deixada divagar em demasia sobre roupas e a língua se empenha muitas vezes em conversação leviana e frívola, o que denota a mentira de nossa profissão, pois nossa conversação não é do céu, de onde aguardamos o Salvador. Primeiros Escritos, páginas 111. Tema: a nota tônica do Apocalipse. A conclusão do prólogo do Apocalipse indica o verdadeiro foco de todo o livro: o retorno de Jesus em poder e glória. A promessa da vinda de Cristo é reiterada 3 vezes na conclusão do livro. Apocalipse 22:7, 12 e 20. Pergunta 5. Leia Apocalipse 1:7-8. O estilo das palavras desse texto é derivado de vários textos proféticos. Daniel 7:13, 14, Zacarias 12:10, Mateus 24:30. O que essas passagens revelam sobre a certeza da segunda vinda de Cristo? Resposta sugestiva. A segunda vinda de Cristo é certa. Todos os povos o verão em poder e glória, e o seu reino será eterno. No Apocalipse, a segunda vinda de Cristo é o ponto final rumo ao qual a história se dirige. Esse evento marcará a conclusão da história do mundo e o início do reino eterno de Deus, bem como a libertação de todo o mal
angústia, dor e morte. Como no restante do Novo Testamento, em Apocalipse 1:7, aponta-se para a vinda literal e pessoal de Cristo, em majestade e glória. Todo ser humano vivo, incluindo aqueles que o transpassaram, testemunhará sua vinda. Essas palavras indicam uma ressurreição especial de certas pessoas antes do retorno de Cristo, o que inclui os que o crucificaram. Com sua vinda, Jesus trará libertação aos que o guardam. No entanto, ele trará também juízo aos que rejeitaram sua misericórdia e seu amor. A certeza da vinda de Cristo é confirmada com as palavras certamente, amém. Apocalipse 1:7. A palavra certamente é a tradução do termo grego nai, amém. É uma expressão hebraica com o sentido de confirmação. Juntas, essas duas palavras expressam certeza. Elas também encerram o livro com duas afirmações semelhantes. Veja Apocalipse 22:20. Mais de 18 séculos se passaram desde que o Salvador prometeu voltar. Ao longo dos séculos, suas palavras têm enchido de ânimo o coração de seus fiéis. A promessa ainda não foi cumprida. A voz do doador da vida ainda não chamou os santos adormecidos de suas sepulturas. Mas nem por isso deixa de ser segura a palavra proferida. Em seu tempo, Deus cumprirá sua palavra. Ficaremos fatigados hoje? Devemos perder nossa fé estando tão perto do mundo eterno? Alguém dirá que a cidade ainda está muito longe. Não, não, um pouco mais, e veremos o Rei em sua beleza. Um pouco mais, e ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Um pouco mais, e ele nos apresentará com exultação, imaculados diante da sua glória. Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 13 de novembro, 1913. Uma promessa feita é tão sólida quanto a integridade da pessoa que a fez e sua capacidade de cumpri-la. Cristo prometeu voltar. No passado, ele cumpriu todas as suas outras promessas. Esse fato dá a certeza de que Jesus retornará como prometeu. Comentários de Ellen G. White. Lição 1. Tema: a tônica. Ideia fundamental do Apocalipse. A vinda do Senhor tem sido em todos os séculos a esperança de seus verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, de que ele viria outra vez, iluminou o futuro a seus discípulos, encheu-lhes o coração de alegria e esperança que as tristezas não poderiam apagar, nem as provações empanar. Em meio ao sofrimento e à perseguição, o aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo foi a bem-aventurada esperança. Na rochosa ilha de Pátimos, o discípulo amado ouviu a promessa: certamente cedo venho, e em sua anelante resposta sintetiza a prece da igreja e toda a sua peregrinação. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20, O Grande Conflito, página 302. Nenhuma linguagem humana pode descrever as cenas da segunda vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu. Ele virá com sua própria glória e com a glória do Pai e dos santos anjos. Ele virá trajado de uma veste de luz, por ele usada desde os dias da eternidade.
Os anjos o acompanharão, miríades de miríades. O escutarão. Será ouvido o som da trombeta, chamando da sepultura os santos adormecidos. A voz de Cristo penetrará o túmulo e os ouvidos dos mortos, e todos os que estão no sepulcro sairão. Maranata, Meditação Matinal, 1977, página 290. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Segundo Pedro 1:4. Cada promessa que se encontra no livro de Deus apresenta-nos o encorajamento para que possamos ser participantes da natureza divina. Esta é a possibilidade. Depender de Deus, crer em sua palavra, fazer sua obra, e isto podemos fazer quando nos apossamos da divindade de Cristo. Essa possibilidade vale mais para nós do que todas as riquezas do mundo. Não há nada na terra para se comparar a ela. À medida que nos apossamos da força assim posta ao nosso alcance, recebemos tão forte esperança que podemos depender inteiramente da promessa de Deus, e lançando mão das possibilidades que estão em Cristo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Minha consagração hoje, Meditação Matinal, 1953-1989, página 256. As Escrituras devem ser recebidas como a palavra de Deus a nós, não meramente escrita, mas falada também. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da palavra de Deus. Por meio delas, Ele está falando a nós, individualmente, falando tão diretamente como se lhe pudéssemos ouvir a voz. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica sua graça e poder. Elas são folhas daquela árvore que é para a saúde das nações. Apocalipse 22:2. Recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração e o sustentáculo da vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Nada além delas pode comunicar o ânimo e a fé que dá energia vital a todo o ser. A Ciência do Bom Viver, página 122. Estudo adicional. Leia o capítulo O Estudo dos Livros de Daniel e Apocalipse, do livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, de Ellen G. White, página 112 a 119. Essa revelação foi dada para orientação e conforto da Igreja através da dispensação cristã. Uma revelação é algo que foi desvendado. O próprio Senhor revelou a seu servo os mistérios contidos nesse livro e propõe que seja aberto ao estudo de todos. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da terra, como foram aos que viviam nos dias de João. Algumas das cenas descritas nessa profecia estão no passado e algumas estão agora acontecendo. Algumas nos apresentam o fim do grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu. E algumas revelam os triunfos e o regozijo dos remidos na terra renovada. Que ninguém pense que, por não poder explicar o significado de cada símbolo do Apocalipse, seja inútil para essa pessoa estudar esse livro numa tentativa de conhecer o significado da verdade que ele apresenta. Aquele que revelou esses mistérios a João dará ao diligente pesquisador da verdade um antegozo das coisas celestiais.
aqueles cujo coração estiver aberto à recepção da verdade serão capacitados a compreender seus ensinos. E lhes será garantida a bênção prometida aos que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Apocalipse 1:3. Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, páginas 583 a 585. Perguntas para discussão. 1. Se o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, porque a palavra Apocalipse tem um significado negativo hoje? O que isso revela sobre a percepção popular do Apocalipse entre os cristãos? Porque a palavra medo é frequentemente associada às profecias desse livro? 2. Pense em algumas das fracassadas previsões dos últimos 20 anos em relação aos eventos finais. Independentemente do coração das pessoas ou dos motivos para fazerem essas predições, quais foram os resultados dos negativos delas? Como se sentiram os que acreditaram nessas predições? Por causa dessas profecias não cumpridas, como os cristãos são vistos pelos incrédulos? Como podemos, como pessoas que creem na profecia e que procuram os eventos finais como sinais, ter o equilíbrio em nossa maneira de compreender a profecia e ensiná-la? Fim da lição. Áudio produzido pelo Massina, Ministério de Apoio aos Cegos, Idosos e aos Não Alfabetizados. Visite nosso site www.massina.com.br. Massina com C. Este tema é estudado sempre em uma de nossas igrejas adventistas do sétimo dia. www.encontraumaigreja.com.br. Locução: Wagner Brunelli.